寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間帯。 Olá, senhores e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilo? Eu estou bem, obrigado. Primeiro recado rápido, segue lá no Instagram, eu aviso lá sempre quando vai ter vídeo, quando vai ter votação, e se vai ter vídeo ou não. A gente interage melhor por lá, beleza? Link na descrição. Segundo é que eu vou deixar o vídeo de tanto do Mao Tse Tung quanto do Taiwan, do hino da China nacionalista e do hino do exército chinês nacionalista na descrição, ou talvez até aqui nos cards mesmo, tanto faz. E no final desse vídeo eu vou recomendar um filme 10 de 10, mas sem enrolação, vamos direto pro vídeo. Então hoje nós vamos falar sobre a Guerra Civil Chinesa, que, como eu prometi no vídeo passado, um ditador, depois da Guerra Civil que ele causou. A rivalidade entre o partido KMT, que é um partido conservador de direita, com o Partido Comunista da China, começou já em 1927. E isso levou a uma ruptura dos revolucionários de esquerda. Porém, como a guerra ainda só estava diplomaticamente, então eles decidiram mudar o governo nacionalista de Guangzhou para Wuhan, perdoe a pronúncia. Mas o líder do Partido Conservador, Chiang Kai-shek, ele já não gostava muito dos comunistas e já estava esperando uma oportunidade para atacar. E como ele já estava fazendo uma expedição no norte da China, ele já estava com ótimos resultados nessa expedição, ótima popularidade, então ele já aproveitou disso para mandar os soldados deles acabar com todo tipo de manifesto comunista em Xangai, avisando que isso ia dar ruim, que ia atrapalhar toda a economia da China, que isso é socialmente inaceitável para ele. E no dia 12 de abril do mesmo ano, que seria 1927, ele e seu exército acabou prendendo e matando um monte de comunista na época que se revoltava com isso e que não aceitava o nacionalismo. De raiva, os comunistas então acabaram por tentar tomar algumas cidades, porém não teve nenhum êxito, eles acabaram por falhar. Durante a reforma agrária nos campos, os comunistas já aproveitaram disso para poder armar os camponeses, mas em troca eles estavam pedindo ajuda em combate contra os nacionalistas. Os nacionalistas então eles acabaram por saber disso, o KMT soube disso e foi tentar impedir. Porém eles não conseguiram impedir de fato os comunistas de armarem os camponeses. Mas ainda assim eles conseguiram frear bastante coisa lá e impedir que algo maior acontecesse. Durante a quarta campanha anticomunismo, Chiang Kai-shek estava obtendo ótimos resultados com o povo. Ele estava conseguindo avisar as pessoas o que era o comunismo de verdade e que não era aquela utopia que está escrito no livro. Eles acharam que tinha um pouquinho mais de força, já tinham um pouco mais de apoio, eles foram cometer o erro de atacar Jiangxi, que é a cidade onde estava o Mao Tse Tung, que por sinal estava muito bem protegida. Mao Tse Tung já estava se ligando, só que até então não tinha nenhum ataque direto contra ele, e daí ele já ficou bem mais esperto no que podia acontecer e que rumo que essa guerra estava tomando. Em outono de 1974, os comunistas nesse tempo já estavam quase sendo aniquilados por completo. Eles só estavam esperando um golpe de misericórdia só para falar assim, eu tentei, eu resisti. Porém, em outubro do mesmo ano, os comunistas eles acabam por bater em retirada para fugir do exército KMT. É nesse tempo em que o Mao Tse Tung ele faz a famosa Grande Marcha, que é distribuir os papéis ideológicos para os camponeses, para as vilas mais desinformadas do que estavam acontecendo naquele momento. Quando o Japão invadiu a China, sim, essa guerra durou bastante tempo. Mas, enfim, quando o Japão invadiu a China e estava meio que um impasse ali, vai, não vai, Chiang Kai-shek, ele se negava a pedir ajuda para os comunistas do tempo. Ele simplesmente não queria. Ele achava que se aliar com os comunistas era pior do que perder para os japoneses, para você ver o nível do patriotismo do cara. Tipo, ele prefere perder para um outro país de direita do que perder para os comunistas da própria casa. Porém, como a guerra estava apertando e cada vez mais estava ficando difícil resistir à invasão japonesa, dia 12 de dezembro de 1936, os generais
Zhang Xuelan e Wang Hanshen obrigaram o Chiang Kai-shek a assinar o contrato na força, assinar a aliança na força com os comunistas, que senão quem ia morrer ia ser ele. Daí ele foi lá e assinou o tratado com os comunistas. Mao Tse Tung falou, beleza, chinês não mata chinês, pelo menos nesse tempo, né? Mas engraçado é que no tempo dele ele matava chinês pra caramba. Tudo bem, só que a aliança funcionou assim, enquanto os nacionalistas do KMT continham os soldados japoneses nas cidades, um clima mais urbano, mais propenso para eles, que já estavam acostumados, os comunistas, obviamente, cuidavam da parte do campo, com táticas de guerrilha, onde o Mao Tse Tung e os outros eram expert nisso. Não dá para negar que isso é uma verdade. Depois que o Japão foi bombardeado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos ele falou para os soldados japoneses, né, obrigou os soldados japoneses a se render na mão dos nacionalistas chineses, para assim os nacionalistas chineses ganhar um ponto a mais com a população, ser o herói da nação, essas coisas. Mas ok, agora é o seguinte, a paz já não era mais negociável, já não existia mais diplomacia nenhuma entre Chiang Kai-shek e Mao Tse Tung. Os dois queriam cair na porrada, não importa o que acontecesse. Durante essa guerra, no período de Guerra Fria, essas coisas, os Estados Unidos estavam apoiando fortemente o governo do Chiang Kai-shek, o KMT, enquanto isso a União Soviética, mais precisamente o Stalin, estava apoiando o Mao Tse Tung. Os dois apoiavam de igual para igual. Arma, comida e o que fosse necessário, ambos tinham de ambos países. Já no finalzinho de 1948, bem perto do final da guerra, os nacionalistas já estavam ficando sem apoio popular, tipo, a população já não apoiava eles, e já não tinha gente mais querendo servir os nacionalistas, querendo... Enquanto isso, os comunistas estavam tendo bastante apoio da população. Muita gente queria ser comunista e lutar do lado do Mao Tse Tung para livrar a China, essas coisas todas. Com tudo isso, o próprio exército KMT acabou sendo derrotado de dentro para fora, ou seja, os próprios soldados militares acabavam desistindo, por causa que estavam vendo que os comunistas estavam peitando mais, ganhando mais respeito, então eles iam abandonando, não necessariamente a ideologia nacionalista, mas sim o próprio exército. E com isso foi enfraquecendo as tropas do Chiang Kai-shek, e para poupar o próprio exército, o próprio povo, ele foi se rendendo minimamente, foi fazendo um pouquinho de esforço ali, fazendo aquela média ali só para falar que não estava fazendo nada. E com isso o Mao Tse Tung chega no poder dia 1º de outubro de 1949, que eu já fiz o vídeo. E após os comunistas ganhar a guerra, o Mao Tse Tung se proclama líder da China, que vai ficar no vídeo que eu deixei aí, só clicar. Beleza, Mao Tse Tung virou presidente da China, a China virou um país comunista, e o KMT e o Chiang Kai-shek, eles morreram, viraram prisioneiros de guerra, foram apedrejados pela população? Errado. Chiang Kai-shek e suas tropas, mais 2 milhões de nacionalistas, todo mundo que era perseguido pelo regime do Mao Tse Tung fugiu com ele para Taiwan. Pois é, Taiwan até então era uma ilha vazia, entre aspas. Após chegar lá, ele nomeia Taiwan como República da China, que seria uma China conservadora, ou então Ilha de Taiwan também, se vocês quiserem chamar, não importa. E proclama como Taipei a capital de Taiwan e se proclama como líder de Taiwan, tendo ficado no poder até sua morte, eu acho. Quando eu fizer um vídeo sobre ele eu explico direitinho, tranquilo? Beleza? E o filme que eu vou recomendar pra vocês, na verdade, são 2 filmes. Um filme eu esqueci de recomendar no vídeo do Mao Tse Tung, que se chama A Fundação de uma República, que obviamente conta a história do Mao Tse Tung. E o outro se chama A Fundação de um Exército, que conta mais sobre a Guerra Civil Chinesa, porém um pouquinho tendencioso pro Mao Tse Tung. Os atores não querem ser presos. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E falou, até o próximo vídeo. Segue lá no Insta e acompanha as votações. Fui!